Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Back to Black. Vamos lá? Eu já vou dar início a esse vídeo comentando que esse filme mexeu muito comigo. Ele me deixou totalmente arrasada pelo que eu vi. A história da Amy Winehouse é uma história muito complicada. Ela, para quem não sabe ou não se lembra, ela faleceu aos 27 anos de idade, no auge da sua carreira, onde ela começou a fazer muito sucesso, ganhou vários prêmios no Grammy. E é uma história muito triste, é uma história muito complicada. E o que eu vejo aqui é uma pessoa que está pedindo socorro o tempo todo e as pessoas não perceberam. As pessoas foram coniventes, as pessoas fecharam os olhos para a dor dela. Então, uma pessoa que aos 18 anos de idade tem problema com álcool, já é para parar para pensar, né? O que está acontecendo? Uma pessoa totalmente emocionalmente dependente de alguém, ela vive pedindo carinho, atenção, consideração, e foi o que ela menos teve aqui, pelo que a gente sabe da história. Pelo que a gente conhece um pouco, pelo que eu já li a respeito da história dela, os familiares não eram tão próximos dela. Esse namorado que ela teve, esse marido, foi uma das pessoas que mais derrubaram ela, que, assim, dizem que ele que acabou matando ela, né? Que ela cometeu suicídio por conta dele. Inclusive no filme é abordado dessa forma. Mas eu acho que não foi só ele, foi uma soma de fatores, ele foi só a pontinha do iceberg. Então a gente percebe que o tempo todo ela é uma pessoa que é carente, que precisa de atenção, que precisa de amor. E as próprias músicas dela, ela expõe a vida. Então ela tá pedindo socorro o tempo todo e ela não teve essa ajuda. Com uma passagem muito breve pela adolescência de Amy Winehouse, nos primeiros minutos, Back to Black explora a história da sua protagonista a partir da sua ascensão musical até os eventos que antecederam sua morte trágica e precoce em 2011, com apenas 27 anos de idade. Na trama, passamos pelos primeiros contratos profissionais da artista, consolidação da sua persona, expansão internacional de sua carreira e, em especial, o conturbado relacionamento com o ex-marido Blake. Então o filme, ele aborda esse momento da vida da Amy Winehouse. O que me chamou bastante atenção no filme, porque o diretor, ele fez questão de mostrar pra gente, porque quando a gente escuta a música da Amy Winehouse, muitas vezes a gente não sabia o que tinha por trás naquelas músicas, naquelas letras, né, naqueles pedidos de socorro. E o diretor fez questão de justamente mostrar isso pra gente, que cada música dela tem um significado, tem um período de sua vida, inclusive as tatuagens também. Todas as tatuagens que ela fez no corpo dela têm um significado, tem um momento da vida dela. Então eu acho que o diretor foi muito feliz nesse momento de trazer isso pra gente. Então, por exemplo, a música Back to Black, ela foi escrita pela Amy Winehouse num momento que o Blake termina com ela e volta com a ex. E nessa música tem um trecho super interessante que, na minha opinião, é um grande pedido de socorro, que ela fala, né? I died 100 times, you go back to her and I go back to black. Que é, eu morri 100 vezes, você volta para ela e eu volto pro preto. O preto, no caso, é o luto. Então, ela expressa diversas vezes que ela tá sofrendo, que ela tá mal. Como eu falei, né? No início da vida, dessa vida aí que ela publica, aos 18 anos, ela já era totalmente alcoolista, ela vivia dependente do álcool, então ela fazia os shows embriagada, ela o dia inteiro estava bebendo, então assim, já era um sinal de alerta que ela estava com algum problema, que eu acho que os familiares tinham que ter tido um olhar diferenciado para ela. No filme foi mostrado que o pai, a mãe e a avó são muito presentes na vida dela, mas eu tenho as minhas ressalvas, assim, eu tenho minhas dúvidas, porque pela história de vida da Amy, eu acho que ela sofria com essa coisa da ausência da família, com a ausência de carinho, de amor, e ela acaba se relacionando num relacionamento tóxico,
que o próprio Blake fala pra ela, nós temos um relacionamento muito tóxico, é um querendo derrubar o outro, um querendo quase matar o outro. E ele acaba terminando com ela, o casamento. E ela se desespera, porque ela se vê totalmente dependente. Ela tem um relacionamento de dependência com ele muito grande. E o que me deixa mais triste também, porque o sonho da vida dela era casar e ser mãe. E ela não conseguiu. E o que trouxe, assim, no filme mostra, né, que o que trouxe, assim, ela pro, pro luto mesmo, pra morte, foi quando ela soube que o Blake, que era o amor da sua vida, casou e ia ser pai. Então é uma cena muito forte, que eu me emocionei muito. Então, assim, é um filme que, para quem é fã, para quem foi dessa época e curtiu muito Amy Winehouse, vai sentir um aperto muito grande no coração, vai se emocionar bastante. Eu me peguei muitas vezes aflita, chateada, com vontade de, sabe, pegar aquela pessoa ali, abraçar, dar aquele acolhimento que ela precisava, que era, na minha opinião, era o que faltava ali para ela. Que eu acho que se tivessem visto ela de uma forma diferente, abraçado ela, percebido que ela estava em depressão, que ela estava sofrendo muito, ela poderia estar hoje aqui com a gente. Então, como psicóloga, como pessoa, eu enxerguei esse lado do filme, que é uma carta mostrando pra gente uma carta aberta de uma pessoa que sofria muito, que era totalmente depressiva, totalmente viciada e que acabou com a própria vida por isso, pela falta de uma empatia maior, de um amor, de um olhar diferenciado para ela no momento em que ela mais precisava. E ela acabou se tornando também uma celebridade muito arrogante. Isso é mostrado, inclusive, no filme, né? Mas assim, a vida dela era muito complicada. Então, uma pessoa que vivia ali alucinada, o tempo todo embriagada, e os paparazzi em cima dela o tempo todo, ela não conseguiu lidar com a fama. Ela, inclusive, falava, né, que ela queria cantar, mas ela não se importava com o dinheiro, com a fama. Mas aquilo juntou tudo para ela, então foi muito complicado para ela conseguir contornar toda a situação. Então aqui eu falo que o filme não é apenas uma biografia, mas sim o diretor trouxe essa história dela lutando contra os seus demônios internos. Ela tentando lutar contra a depressão, contra o vício, contra esse amor tóxico que ela não conseguia sair dele. Então, a gente consegue ver muita coisa aqui nesse filme. A gente consegue tirar um pouco aqui do que a Amy Winehouse passou nesses pouco tempo de estrelato. Aqui no longa, o papel do pai do ex-marido é questionável. Então, na minha opinião, eu acho que é bem pior, a coisa é bem diferente do que é mostrado, porque muitas vezes o pai aqui é romantizado, mostrando que ele era uma figura presente, que ele é uma figura que estava do lado da Amy, que estava preocupado o tempo todo com ela, inclusive, né, aquela música, o Rehab, que ela vai para reabilitação, que ela fala que ela tá bem, que o pai dela falou que ela tá bem, e é questionável, né, porque o pai, ao mesmo tempo, ele não teve voz, ela que pediu para ser internada, aqui no filme, né, e ela foi, só que o pai falava que ela estava bem. Então, eu acho que aqui fica, né, no ar. E a questão do ex-marido também, que ela era viciada em álcool. E ele apresentou as drogas para ela. Então, eu acho que também algumas situações aqui foi mostrado que a Amy era louca, insana, perturbada e ela agredia o marido. Então, né, fica aquela dúvida se realmente foi dessa forma. Então, é bem bacana pra gente, como eu disse, né, a gente poder destrinchar as músicas dela. Então, é como se o diretor fizesse isso. Ele pega, vamos supor, Back to Black, e ele vai destrinchar pra gente poder entender o contexto da música, né? Que foi essa história que o Blake terminou com ela, voltou com a ex, e isso pra ela, né, ela ficou em luto. A Rehab, que no caso ela foi pro centro de reabilitação, e de lá ela saiu achando que estava bem, que estava curada, entre outras músicas. Eu quero falar unicamente de Marisa Abela, que faz a Amy Winehouse. Eu acho que ela conseguiu trazer uma interpretação digna, única, porque a gente sabe que a Amy Winehouse tinha todos os seus trejeitos, toda aquela forma de palco, né, quando
quando ela estava em cima do palco, ela tinha aquele jeito estranho de ser, essa questão da luta contra o vício, a questão da luta contra os seus demônios internos, e eu acho que a atriz conseguiu trazer isso de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito visceral. Então, tem momentos realmente que eu olho e para mim eu vejo a Amy Winehouse na minha frente. Ela tá muito bem e assim, as caracterizações que fizeram nela também, fizeram ela ficar muito parecida com a Amy. Inclusive, depois do filme eu fui até pesquisar a foto da atriz para ver se ela era tão parecida assim realmente, e ela não é. Mas no filme conseguiram fazer ela ficar bem parecida. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão da maquiagem. Então, no início do filme, a gente vê o rosto da Amy totalmente diferente. E no final ali do filme, quando ela tá bem naquela fase de, assim, que ela tá acabada, que ela emagreceu demais, aí cheio de espinha no rosto, aquela olheira, aquele cabelo desgrenhado, super magra. Então eu acho que o diretor conseguiu trazer os mínimos detalhes pra gente acompanhar essa decadência da personagem e essa reviravolta, né, de que quando ela conseguiu sair do centro de reabilitação, que ela saiu bem, ela estava bem, né, mas infelizmente ela não conseguiu lidar com esse outro luto da vida dela. E a atriz tem uma voz linda também, ela canta no filme, né, as músicas, e eu amei, eu achei ela muito perfeita, em sintonia, uma atuação muito agradável, muito verdadeira, e eu acho que todos os atores ali funcionaram super bem, mas ela carrega o filme todo, ela é maravilhosa, única. E a Amy Winehouse, ela tinha uma inspiração na sua avó, na Nan, e até o cabelo dela era inspirado nessa avó, né, aquele tupetão gigante. Então é muito bonita a relação dela com a avó. É uma história bem emocionante também, que foi um dos monstrinhos interiores dela que ela teve que trabalhar, né, a perda da avó. E é uma história muito emocionante, é uma história difícil de ser ingerida, por isso, da gente pensar que ela poderia estar aqui hoje com a gente, que ela poderia estar fazendo muito sucesso, que ela poderia, na minha opinião, é uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na minha vida, é uma voz encantadora, única, diferenciada, e que infelizmente a carreira dela teve pouco tempo. E tem uma parte do filme também que ela cita a música Tears Dry on Their Own, onde ela fala que a responsabilidade é minha e você não me deve nada, mas eu não sou capaz de ir embora. Justamente ela falando do Blake, né? Que ele não deve nada para ela, mas ela não consegue lidar com a perda dele, não consegue lidar com a separação. Então, como eu disse, né, as músicas dela sempre foram um pedido de socorro. Ela mostra isso visivelmente, então quando a gente consegue destrinchar a letra das músicas, a gente percebe essa depressão, essa melancolia que ela vivia. Então, isso foi muito significativo e infelizmente as pessoas não conseguiram enxergar isso. E ela fala que o que seria dela sem a música, porque ela só se via compondo. Então é como se a música fosse o desabafo dela, fosse o porto seguro dela naquele momento. E é onde ela extravasava e onde ela desabafava todos os seus medos e todos os seus problemas. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para os fãs da cantora Amy Winehouse, eu acho que vocês vão gostar do filme. Sou muito fã da Amy Winehouse. Eu acho que combinava muito a música dela, aquela voz mais rouca, mais acentuada, com o jazz, com o ritmo jazz, que foi diferenciado. E agora, depois desse filme, mais do que nunca, eu virei fã, no sentido de pensar que ela foi muito forte no momento que ela conseguiu ser forte, que ela lutou com esses fantasmas sozinha, que ela tentou pedir socorro e não teve essa ajuda, mas que em muitos momentos ela conseguiu sim ser forte, conseguiu ser aquela cantora de uma voz admirável, mas que infelizmente para ela foi muito forte, foi muito pesado e ela não conseguiu lidar com seus problemas, com seus traumas. Então ela acabou, né? Quando ela voltou do centro de reabilitação, ela teve essa notícia de que o Blake seria pai. Ela acabou aí usando muita droga, até demais,
e como ela estava já, o corpo dela acho que já estava desacostumado, ela acabou vindo a óbito. Então é muito triste, né, de pensar que uma pessoa aos 27 anos de idade colocou fim à própria vida. Mas, como eu sempre digo, né, a gente não pode julgar a atitude dos outros, a gente tem que tentar entender o processo, tentar entender pelo que a pessoa está passando. E aqui é justamente isso, né? Ela estava passando por uma fase muito complicada, muito difícil, e que ela não conseguiu, né? Ela pediu socorro e não foi resgatada, e ela acabou tirando a própria vida porque ela não deu mais conta. Então, para os fãs da cantora Amy Winehouse, eu tô aqui assim, eu tenho muita coisa para falar do filme, mas o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou me abster a falar só isso. Mas os fãs de Amy Winehouse eu acho que vão gostar do filme, sim. Ele tem essas ressalvas na questão do início do filme, que é um pouquinho lento e um pouquinho desconexa, e essa questão também da relação do pai, do ex-marido, se realmente foi daquele jeito. Então, isso pode até incomodar um pouco, mas eu acho que de resto, né, é uma história muito emocionante, devastadora, triste, e eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar muito. Back to Black estreia hoje nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você é fã da Amy Winehouse, vai assistir o filme ou já assistiu, comenta aqui embaixo. E até a próxima!